Vamos agora para a parte 2, espero que seja dividida apenas mais nessa parte, mas como eu falei, dando probleminha na hora da gravação, tomara que dê certo. Vamos continuar. A gente finalizou a primeira parte no complexo de Golgi, complexo golgiense, né? Inclusive nós falamos dessa organela, que ele é secretado a partir do complexo de Golgi, né? Então, vamos falando o que são os lisossomos. Quando a gente fala lisossomos, são vesículas específicas que vão participar da digestão celular, né? Elas são produzidas a partir do complexo de Golgi, ela vai principalmente atuar num processo de lise, de quebra, né, de diversas substâncias. Ela vai trabalhar tanto com substâncias externas quanto com substâncias que entram na célula, né? E ela vai trabalhar principalmente digerindo. E ela digere como? A partir de enzimas específicas que ficam dentro dessa vesícula. Então, os lisossomos são vesículas cheias de enzimas que vão atuar no processo de digestão celular. Como assim enzimas específicas? Por exemplo, vamos supor que um fragmento DNA do núcleo precisa ser digerido. O lisossomo vai lá e consegue digerir. Como o núcleo é basicamente constituído por ácido nucleico, ela está cheia, por exemplo, de nuclease, que é uma enzima específica que quebra os ácidos nucleicos. Vamos supor que seja um fragmento que tenha proteína. Como é que vai quebrar a proteína? Protease. Vamos supor que seja alguma coisa que tenha lipídio, aí ele usa uma lipase, e assim por diante. Então, essas vesículas estão cheias dessas enzimas, e assim elas conseguem quebrar. Vamos passar aqui. E aí, a gente pode ficar de duas formas. O lisossomo que não está trabalhando, está cheio de enzima, e o lisossomo que já está atuando, que já está trabalhando. O lisossomo primário é aquele lisossomo que ele está cheio de enzimas para trabalhar, porém ele ainda não iniciou suas atividades porque, né, não encontrou o material que ele vai digerir. Quando ele encontra o material, ou um pinossomo, um fagossomo, ou um vacúolo digestivo que já tem dentro da própria célula, um material da própria célula, aí ele se torna um lisossomo secundário. Esse vacúolo digestivo, muitas vezes, ele pode englobar uma parte celular, alguma organela que não está mais funcional, e aí o lisossomo passa a incorporar isso, se torna, né, secundário. Uma função muito importante, que é muito importante a gente diferenciar. Os lisossomos eles vão fazer dois tipos de fagia, a digestão. A fagia interna, que a gente chama de autofagia, e a externa, né, do que vem de fora, que é a heterofagia. Na fagia interna, né, a autofagia, ele principalmente ajudar a desgastar, a digerir, a degradar os materiais da própria célula. Entendeu? Existem várias situações onde a destruição celular ela é necessária. Eu sou destruição celular. Uma célula que não é mais funcional, ela tem que ser degradada. E ela começa a ser destruída a partir de onde? De dentro para fora. Existe um processo chamado de apoptose, que é o suicídio celular, mas a gente está falando do processo de fagia interna, né, de degradação interna. Aqui um exemplo bem interessante. Aqui a gente tem, né, uma sequência de um anu, né, acho que uma rãzinha, perereca, né, em que a gente tem a fase, né, jovem dela, larval, com cauda ainda, e a partir de uma determinada idade, do jovem para o adulto, ele perde a cauda e fica com os membros, os 4 membros. Professor, o que acontece com a cauda do girino? O processo da cauda, o que acontece com a cauda? Ele chupa e a cauda entra? Não, essa cauda ela é degradada. O tecido, né, próximo à região do corpo do girino, ele começa a ser destruído, as células começam a serem degradadas. Isso faz com que aquela região se rompa e a cauda salte, ela é solta. Entendeu? Mas quem vai fazer esse processo? Como eu falei, esse processo ele é interno, ele começa dentro da própria célula, né? Um processo de degradação interna. E quem vai ter um papel muito importante nisso são os lisossomos, né? Aqui, novamente, para a gente poder diferenciar, né, a autofagia e o que é heterofagia. Aqui a gente tem uma mitocôndria, né, não é funcional, ela vai ser envolta em uma bolsa e vai se transformar aqui num vacúolo autofágico. Qual vai ser o destino dele? Se encontrar com um lisossomo para poder degradar, né? Um lisossomo
forma suficiente para poder degradar toda essa mitocôndria. E aqui em cima a gente tem, né, um material basicamente líquido entrando na célula, né, em líquido para gente, e aí vai formar o que a gente chama de pinossomo. O pinossomo, qual é o destino dele? Se encontrar com o lisossomo primário para que seja digerido. Aqui do lado a gente já tem um material sólido, né, sendo englobado aqui, sendo fagocitado, né, e formando o que a gente chama de fagossomo, que também vai se encontrar com um lisossomo primário. A partir do momento que o lisossomo começa a digerir essas estruturas, ele é chamado de lisossomo secundário, entendeu? Ele vai digerir quem? Tanto vacúolos digestivos, né, vacúolos, aqui como no caso o vacúolo autofágico, quanto pinossomos e fagossomos. Então, esses processos, quando ele vai digerir coisas internas da própria célula, é autofagia. Quando ele vai digerir o que entra fora da célula, é heterofagia. Ok? Muito importante para diferenciar. Depois do processo de digestão celular, né, todas as excretas, aquilo que a própria célula vai aproveitar, pode excretar, você manda para fora da célula por um processo chamado de exocitose, né? Aqui no caso ele se chama plasmocitose. Gente, a endocitose, a pinocitose, essa também é a plasmocitose, né? Exocitose, são processos que passam pela membrana. Na aula de membrana plasmática a gente falou sobre eles. São processos importantes, né? Passam pela membrana plasmática. Bom, quando a gente fala de desintoxicação celular, a gente fala principalmente de peroxissomos, né? Os peroxissomos são esferas, né, dotadas de enzimas que vão desintoxicar. E elas vão desintoxicar como? Utilizando principalmente oxidase e catalase. Primeiro age a oxidase, depois vem a catalase. Com a oxidase, o peroxissomo ele vai utilizar oxigênio para degradar substâncias orgânicas. Depois de degradar, no final disso, o oxigênio ele vai se unindo ali a hidrogênio e ele vai formar peróxido de hidrogênio, né? A conhecida água oxigenada, H2O2. Porém, esse peróxido de hidrogênio é extremamente tóxico. Se um peroxissomo se romper e tiver um peróxido de hidrogênio, ele vai toxicar mais ainda a célula. Então, dentro do próprio peroxissomo, vai ter uma outra enzima chamada de catalase, que vai agir em cima do H2O2, e agir em cima do peróxido de hidrogênio, rompendo as ligações e transformando o peróxido de hidrogênio em H2, não, desculpe, H2O, água e oxigênio. Então, são duas enzimas importantíssimas. Uma vai agir degradando, né? Porém, como produto final, a gente tem peróxido de hidrogênio, que não é bom. E depois a gente vai ter uma enzima que vai degradar o peróxido de hidrogênio, formando água e oxigênio. Ok? Eles vão agir degradando principalmente substâncias orgânicas. Aquele citou aqui, oxidando, por exemplo, ácidos graxos, né? Para ser utilizado na respiração celular e na síntese de outros compostos. No nosso corpo, nós temos dois órgãos importantíssimos para a nossa homeostase, para o nosso equilíbrio, que é o fígado e os nossos rins. Né? Então, qual é a função desses dois? Para garantir o equilíbrio, eles são órgãos que participam principalmente da desintoxicação, né, do organismo. Por exemplo, os rins filtram o nosso sangue e muitas vezes existem substâncias tóxicas que foram absorvidas pelo sangue, vão passar por lá. Quem é que vai agir nas células desses órgãos que vai promover essa desintoxicação, principalmente? Os peroxissomos. E, além disso, no fígado, eles são fundamentais para a produção dos ácidos biliares, ok? Então, os peroxissomos vão agir na degradação de substâncias tóxicas, utilizando oxidase e catalase, principalmente órgãos que participam desse processo de detoxicação, como rins e hígado, e no fígado ajuda na produção dos ácidos biliares. Bem, agora nós vamos falar do motorzinho da célula, né? As mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? A mitocôndria é uma organela, né, em forma de bastonete, tem membranas internas e é dividida por
como eu posso colocar, por cristas, onde vão ocorrer diversos processos relacionados à sua função principal, que é a respiração celular. Lembrando que a respiração celular ela não ocorre tecnicamente só dentro da mitocôndria, ela começa a ocorrer fora. Né? Tem uma etapa que ocorre fora para depois dentro da mitocôndria ocorrer o processo final. Então, a mitocôndria é uma organela, essa forma de bastonete delimitada por duas membranas lipoproteicas. A mitocôndria ela é uma organela extremamente diferente das outras porque ela possui dentro material genético, né? Então, é como se a mitocôndria fosse quase que uma microcélula. Inclusive, existe uma teoria de que ela poderia ser, no passado, uma célula que foi englobada, uma célula mais simples, uma célula procariótica, por exemplo, que foi englobada, convertida em uma organela interna. Né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa teoria, a endossimbiose. Mas é muito, muito importante. Então, ó, ela possui ribossomos, possui DNA próprio, inclusive o DNA que nós encontramos na mitocôndria, da nossa mãe. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas vamos falar um pouquinho da função principal. Qual é a função principal da mitocôndria? Ela vai permitir a nossa... vai realizar a respiração celular. Ela que vai converter o oxigênio ai meu Deus do céu, e a glicose que entra na célula, ela vai converter isso em energia, na forma de adenosina trifosfato, né, ATP. Então, ela vai realizar a respiração celular e vai produzir energia a partir, principalmente, né, dessas duas substâncias. A glicose, quando ela entra no meio intracelular, ela não é absorvida na forma de glicose. Então, ela é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. E aí ela entra na mitocôndria, juntamente com o oxigênio. O nosso processo respiratório é principalmente para levar oxigênio para as nossas células. Dentro das células, a mitocôndria utilizar esse oxigênio no processo de respiração celular. Utilizando os ácidos pirúvicos e o oxigênio, ele vai converter o ADP em ATP. E como produto, ele vai liberar gás carbônico, que depois vai para fora, expiração, e também água. Então, nosso corpo também produz água metabólica, entendeu? Além da água que nós precisamos consumir, nosso corpo também produz essa aguinha que, né, vai sair do próximo. Então, a respiração celular, ela vai degradar o ácido pirúvico que veio na forma de glicose, com oxigênio, transformando o ATP, adenosina difosfato, em adenosina trifosfato. E é essa ATP aqui, essa adenosina trifosfato, que nosso corpo vai utilizar como energia durante a quebra dele para diversas reações. Então, é fundamental. Então, a mitocôndria é como se fosse o nosso motor, né? Ele é que vai fazer a queima, né? Para produzir energia. As mitocôndrias, devido ao fato delas possuírem material genético, vamos dizer, etc., elas têm capacidade de autoduplicação, como se fossem umas células independentes, quase que isso. E nós recebemos tecnicamente apenas da nossa mãe. Né? A mitocôndria contida no espermatozoide não passa para a formação do zigoto, apenas aqui está o óvulo. Então, por exemplo, quando a gente observa alguma característica mitocondrial, a gente só consegue observar ela na nossa mãe. Então, por exemplo, todos os filhos de um casamento que de uma relação onde a mãe tem uma característica mitocondrial, né, específica, é característica não importa quantos filhos têm. Por quê? Porque eles vão herdar da mãe. Se a mãe